nas palavras de Jesus e também na primeira leitura. A primeira leitura ela é tirada bem do início da Bíblia. É o segundo livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia é Catequese. Gênesis, segundo Êxodo. O Êxodo que trata da saída do povo de Deus, da libertação do povo de Deus. E aí nos conta a eleição, Deus que escolhe este homem, Moisés, e se manifesta através daquela sarça ardente, a manifestação de Deus, que diz: homem Moisés, tira a sandália de teus pés, que esta terra é uma terra sagrada. Onde o Senhor fala ao nosso coração é sempre uma terra sagrada, uma terra santa. E Deus escolheu este homem para libertar. E o Senhor diz a Moisés: eu vi o sofrimento, eu vi a miséria do meu povo que está lá no Egito. Aqui começa, meu irmão, minha irmã, este tempo maravilhoso que estamos preparando, o tempo da Páscoa. Deus que entra na nossa história, e Deus entra na nossa história porque Ele teve compaixão, viu a miséria e viu o sofrimento daquele povo. Escolheu Moisés para ser o libertador daquele povo. Interessante que Deus se serve de acontecimentos humanos para entrar na nossa história. E sempre Deus faz isso. Deus pegou a história, a libertação daquele povo, pegou Moisés, e Deus, aquilo que é humano, eu diria, Deus torna divino, usando as nossas coisas. Também na Santa Missa. O vinho, o pão consagrado, coisas humanas. Deus transforma o vinho, transforma o trigo em corpo e sangue de Cristo. Se serve de coisas da nossa história e liberta o seu povo. Assim começou, eu diria, com esta caminhada, está aqui primeiro Êxodo, a nossa caminhada à Páscoa, a libertação do povo de Deus. E quando o povo foi libertado, Deus que entra na história, isso 1250 anos antes de Cristo, esta libertação do povo. E aí é sempre esta passagem. Mas o Êxodo, acabamos de ver, é esta libertação do povo de Deus que São Paulo, segundo a leitura, que está ali, que libertou o povo. Nem todos chegaram à terra prometida, foi uma caminhada longa. A nossa quaresma é 40 dias, o povo caminhou pelo deserto durante quantos anos? 40 anos, catequese. E começa São Paulo, segunda leitura, em que muitos não chegaram até o final. Esses fatos aconteceram como exemplo, para que nós não cobicemos as coisas deste mundo. Não entreguemos o nosso coração simplesmente às coisas deste mundo. Mas o povo foi sendo purificado durante toda a caminhada do deserto, deixando os costumes pagãos. A quaresma nos chama para um êxodo. E agora eu vou chamar êxodo espiritual. O que é êxodo? Saída. A saída. O povo saiu de uma terra da escravidão e foi para a terra prometida. Um êxodo espiritual. Nós também que saímos de repente da nossa vida, isso é êxodo espiritual, do meu comodismo, dos nossos egoísmos, e somos chamados à conversão. Ser melhor é sair. Este é o chamado de Jesus hoje. Quando Jesus diz assim: olha, vocês têm que se converter, esse êxodo espiritual. Quaresma é tempo da gente pensar: como eu posso ser melhor? Como eu posso ser melhor na minha vida? Como eu posso ser melhor na minha família? Como eu posso ser melhor como católico? Como eu posso ser melhor no meu trabalho? É êxodo. É sair de algumas coisas que nos amarram nesta vida, ou que eu até diria que não deixam sermos tão humanos, gente, católicos como devemos ser. Mudar, saída. E Deus nos liberta. E aí, quando Deus nos liberta, nós vivemos nesta caminhada, neste mundo cheio de altos e baixos, eu diria.
Esses altos e baixos, quando as pessoas vieram comentar para Jesus as desgraças que estavam acontecendo. Lucas capítulo 13. Vieram e disseram para Jesus: Jesus, você viu o que aconteceu? Quando o rei mandou matar lá os galileus e misturar o sangue deles com o sangue dos sacrifícios, que era oferecido, que blasfêmia e que terror, matar todos aqueles homens. E aí era tanta coisa acontecendo, tanta desgraça, e as pessoas comentavam, e aquilo assustava as pessoas. E de repente ainda uma torre me cai em cima das pessoas e mata um monte de gente. E Jesus, e aquela torre que caiu lá de Siloé, Jesus, que terrível. Jesus aproveita este momento de tragédia para ensinar. Ele diz assim: vocês pensam que aqueles homens que morreram, que o rei mandou matar, e até misturar o sangue dele com os sacrifícios, que eles eram mais pecadores do que vocês, ou que eles foram merecedores? Vocês pensam que aquelas pessoas que morreram, quando aquela torre caiu por cima, a torre de Siloé, que eles eram mais pecadores do que vocês? É uma sentença de Jesus: se vocês não se converterem, morrerão todos do mesmo modo. Como entender? Está aqui. Essas palavras de Jesus. Primeiramente, tragédias, as desgraças dessa vida nunca são vontade de Deus. Nunca é castigo de Deus. Temos que tirar isso do nosso pensamento, é castigo de Deus. Nós acabamos de viver no nosso país, parece que foi assim, uma sequência de tragédias. Foi a de Brumadinho, uma barragem que leva, sei lá, 300 pessoas por ali e mata. Depois veio o incêndio lá no centro de treinamento lá da juventude, das crianças, também leva mais crianças. Depois veio a tragédia da escola de Lozano, levando mais crianças, mais famílias, trazendo tristeza e dor. A gente não pode ver as coisas como castigo de Deus na nossa vida, jamais. Até uma vez eu escutei um comentário que diz assim: nossa, tudo isso é lá no Rio de Janeiro, para aquele povo aprender que só faz festa e carnaval. Gente, não dá para pensar desta forma, que as tragédias são castigo de Deus. Tempo de conversão, de sair de nossos egoísmos, das coisas acontecem às vezes, e é tempo da humanidade, das pessoas assumirem as nossas culpas, as coisas que acontecem, as tragédias. Brumadinho não é fruto de uma ganância para economizar, de uma barragem que até foi proibida, agora não se faz mais. Por que se fazia antes, se não era tão segura? Não é tempo da gente dizer assim: ó, não vamos deixar a ganância, o lucro, fazer tudo mais barato. Cai uma torre, cai um apartamento, será porque caíram? Assumir as culpas, isso que Jesus quer falar, Deus fala no nosso coração. A tragédia da escola de Lozano será chamar a nossa atenção, tá? Assumir as nossas culpas como humanidade, como um mundo que vai produzindo um monte de jogos, tudo violento, onde se inspirado, onde se pega a arma onde o objetivo é matar o outro, jogos violentos. Famílias desestruturadas, um dos rapazes não tinha nem direito de família, morava com o avô, outro morava. Será que nossas famílias não estão dando o amor que os adolescentes precisam, o espaço necessário para essa juventude? Será que não colocamos armas demais à disposição? Por que o mundo produzir armas? Para que armas? Mas não, a arma também é fruto do lucro. Alguém ganha vendendo muitas armas, alguém se enriquece. Às vezes assumir um pouco a culpa também. Nossa, que mundo assim a gente está colocando, e depois acontecem as tragédias. Tempo de conversão. As coisas acontecem e não são vontade de Deus. E cada um de nós assumir a culpa daquilo que acontece. Perguntar se também não temos uma parcela na nossa vida. Tempo de quaresma, tempo de conversão. E Jesus disse: vocês vão morrer do mesmo modo, para dizer, aliás, se vocês não se convertem, todos nesta terra vão morrer, a gente vai morrer e ainda assim se converter, diz Jesus. É o tempo.
É o tempo oportuno de nos aproximarmos de Deus. A quaresma. É o tempo de rezar mais, é o tempo de fazer jejum, é o tempo até ser tempo de quaresma. Eu ainda falei no início da quaresma, de repente desligar a televisão para rezar mais, usar menos as redes sociais. Quanto tempo você fica no WhatsApp? A gente passa no WhatsApp 2 horas brincando. Use o necessário e depois tire o tempo para rezar, para ler a palavra de Deus, para o grupo de família. Devemos fazer a nossa parte, tempo de conversão. Senão a gente morre do mesmo jeito, e é o mesmo jeito, como pagão, sem estar próximo de Deus. É isso que Jesus... E o Senhor vem sempre para nos salvar, primeira leitura. Mas o Senhor, para nos salvar, não basta só a vontade de Deus. Temos que fazer a nossa parte, nesse contexto de salvação. Encerro contando uma historieta, uma história, que num reino da Idade Média, tinha um homem que foi condenado à forca. E ele estava na praça para ser enforcado, o rei e a rainha, passando por ali, sentiram compaixão. Ele tinha que pagar a fiança, senão ele não tinha dinheiro. O rei pegou o que tinha de moedas, deu para ele, para ajudar a pagar a tua fiança, para você não ser condenado, não ser morto. A rainha olhou e também fez a sua parte, abriu a sua bolsa e também colocou suas moedas lá para você pagar a sua fiança. Faltava apenas algumas moedinhas para ele ser salvo. Ele conseguiu no seu bolso, tinha 1 centavo, e conseguiu com 1 centavo completar a fiança. Ele foi salvo, porque ele fez a sua parte. O rei, obviamente, é Jesus, que sempre nos resgata, faz a sua parte. A rainha é Nossa Senhora, que passa pela nossa vida e sempre vem, nos auxilia, nos ajuda. Também vem ao nosso encontro. Porém, para a salvação, 1%. 99% a salvação está garantida. Mas 1% é a parte de cada um de nós, que temos que nos fazer. Comprometer, estar mais perto de Deus, conversão, para sermos salvos. Esse 1% é a nossa ação nesta terra, que é o tempo de quaresma, da gente pensar mais na nossa salvação, na nossa vida com Deus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? E assim vamos professar a nossa fé dizendo: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,